pessoal. Sou soldado Kelly, da Polícia Militar. Sou lotada em São João Evangelista. Alguns dos alunos aí já me conhecem. Eu vou estar conversando com vocês hoje sobre alguns exercícios de estatística, essa parte mais prática. Eu creio que os senhores já estão aí bem assim, atentos a essa questão, bem atinentes aí à questão, tendo em vista que o Cabo César já passou, né, a parte de conteúdo e algumas atividades com os senhores, e é uma pessoa, assim, de excelente, assim, capacidade, né, imensurável. Então, nós vamos começar falando um pouquinho de um dos conteúdos aqui, que o Cabo César me apontou como um dos pontos deltas, né, em relação aos simulados e as atividades que foi passado. Então, nós vamos voltar um pouquinho nessa parte, e aí depois a gente já passa para a questão das atividades. Eu separei primeiro os exercícios das provas anteriores, desde quando começou a cobrar nível superior, né, e essa parte de noções de estatísticas, para a gente resolver junto, e após alguns exercícios correlatos, né, que tem a ver com esse, mas não são das provas da polícia. Aí nós vamos devagarzinho, né? Qualquer dúvida que os senhores tiverem, eu estou tentando aqui acompanhar o chat, aí os senhores podem estar mandando aí, e na medida do possível a gente vai respondendo a cada dúvida que surgir, ok? Tá todo mundo tranquilo aí? Todo mundo me ouvindo tranquilo? Marca um 55 aí no chat, quem tiver me compreendendo direitinho, só para a gente confirmar que está tudo ok, para a gente começar. Quem já tiver aí, quem já puder mandar aí, ó, manda um 55 para mim. 55, vocês vão aprender essa linguagem quando todos os senhores ingressarem, né, na PM. O 55 quer dizer nas formas de comunicação da rede rádio, e o 55 quer dizer que a gente está recebendo bem e tá enviando bem a mensagem. Aí, marca 55. Já recebi algumas aqui, 55. Então, vamos começar. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre variância e desvio. Já foi falado com os senhores, mas nós vamos voltar um pouquinho nesse tema, porque é um tema que alguns tiveram, né, sinalizaram alguma dificuldade. Então, nós vamos falar mais rapidinho, porque os senhores já viram, né, esse tópico, mas também nós vamos estar pontuando algumas questões aqui que podem ser questões que venham a cobrar em prova, e às vezes por causa de uma bobaginha, né, isso vem a ser questão de erro. Então, nós vamos trabalhar isso aqui bem trabalhado para a gente não errar a bobagem na prova. Bora lá, né? Então, a variância e o desvio. A variância e o desvio padrão são medidas de dispersão. Cuidado com esse termo, eu até deixei grifado aí, porque em algumas questões teóricas, isso aí pode ser alterado, entendeu? Mas são medidas de dispersão. Pode ser que cobre isso aí e altere dispersão para alguma outra palavra em alguma questão de prova que venha cobrar a parte teórica das noções de estatística. Então, são parâmetros utilizados na estatística para calcular o quanto os dados de um conjunto de valores podem variar. Então, basicamente, o que são essas medidas de dispersão? Vamos tentar pegar um termo bem prático, porque, na verdade, a nossa intenção aqui não é ensinar estatística para formar aí, né, especialistas em estatística, e sim apresentar a estatística de maneira que, na hora que vocês forem fazer uma questão de prova com esse tema, os senhores marquem o X no lugar certo. É isso que importa para nós, né? Então, vamos lá de uma maneira bem prática. Na verdade, essas medidas de dispersão querem dizer a distância em que uma amostra ou um termo levado em consideração está da média dessa amostra. Então, basicamente, aí vai falando, ó, a variância é útil para determinar o afastamento da média que os dados de um conjunto analisado apresentam. Então, para isso, determina-se o valor médio das diferenças quadradas da média. Na teoria, quando a gente lê, parece um bicho de 7 cabeças, mas nós vamos trazer uns exemplos práticos aí, e os senhores vão ver que é uma coisa assim,
tranquilo, é mamão com açúcar. Então, a variância é basicamente a distância, né? É o afastamento da média para um dado de um conjunto que está sendo analisado. Esse conjunto pode ser, no caso, a amostra, né? Então, a distância desse termo até a média é chamada variância. E o desvio padrão é a raiz da variância. Que o desvio é como se fosse, se a gente fosse pensar em termos matemáticos aí, seria como se fosse uma área, né? A raiz quadrada seria como se fosse aquela área em consideração. Então, qual que é o desvio? Qual que é o desvio dessa distância entre a média e o termo analisado? Vamos para um exemplo que eu acho que vai facilitar mais. Essa fórmula aí eu trouxe para os senhores. Quando a gente olha assim, todo mundo, né? Assim, todos não, né? A maioria assusta e fala, nossa, mas que bagunça é essa? Mas eu vou trazer para os senhores aqui, vou explicar direitinho, que eu tenho certeza que todo mundo vai entender, assim. Vocês vão ver que é só assusta na hora que a gente bate o olho, mas é tranquilo, muito tranquilo. Então, olha, para calcular a variância, né, dos valores de um conjunto de dados, tem essa fórmula. Tem esse termo grego, que a princípio, esse termo grego, ele vem trazendo, um termo utilizado para representar a variância. Então, às vezes a gente bate o olho, não conhece, fala, não, mas o que é isso, né? Então, por que essa variância está ao quadrado? Porque quando a gente tem o desvio, não é a raiz quadrada da variância? Então, se a gente for olhar, se o desvio é raiz quadrada da variância, automaticamente, né, por consequência, a variância vai ser o desvio ao quadrado, né, que é a operação inversa. E aí a gente tem esse termo também matemático, que quer dizer o somatório. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou somar cada termo da amostra analisada. Aqui eu tenho o xi, que é um valor analisado. Por exemplo, eu tenho 3 termos da minha amostra. Esse xi pode ser o primeiro termo, o segundo ou o terceiro. Por isso que tem o xi. Então, pode ser o x1, o x2 ou o x3. Na matemática, a gente sempre usa uma fórmula que cabe em qualquer situação. Mas quando a gente pega um exemplo prático, né, fica mais tranquilo a gente poder entender direitinho. Esse x aqui é o x médio, tá vendo? Como a gente falou lá, a variância ela vai calcular o quê? A distância, né, entre o termo analisado e a média. E a média desse termo. Então, a gente tem aqui, ó, o xi, que é o termo analisado, menos a média, tá vendo? E esse valor ao quadrado e o somatório deles. Porque se são 3 termos, então a gente vai pegar a diferença entre o primeiro termo e a média, mais a diferença entre o segundo termo e a média, mais a diferença entre o terceiro termo e a média. Essa distância é bom a gente apontar sempre, que a gente fala que é uma distância modular. O que quer dizer essa distância modular? Quando a gente tem aqui ao quadrado, quando os senhores forem estudar matemática aí, eu tenho certeza que o professor de matemática sempre falava, né? Todo número ao quadrado ele pode ser positivo ou negativo. Se o expoente, esse número que está aqui em cima aqui, ele for positivo, a resposta vai ser positiva. Por isso que a gente fala que essa distância é modular. Porque essa subtração aqui, ó, entre parênteses, ela pode dar um número negativo, que quando você levar ao quadrado, ela vai ser um número positivo. Na verdade, só quer dizer em qual lado, em qual situação ela se encontra num gráfico, por exemplo. Mas a distância é sempre modular. E isso tudo dividido pelo número de termos, o número de dados do conjunto. Se são 3 números, aí esse n aqui vai ser 3. Se são 4 números, o n vai ser 4. Essa situação apontada aqui é a variância populacional. Esse material, pessoal, vai ficar para os senhores aí. Todos os exercícios que a gente for resolvendo aqui, eu fiz um slide com comentários dos exercícios. Caso alguém perca a aula, caso, vou resolver esses exercícios de novo, mais próximo da prova. Aí eu esqueci o que a Kelly falou lá no dia, então vai ter um comentário ali no slide para facilitar para os senhores. Porque, na verdade, a gente está aqui para facilitar a vida dos senhores mesmo, né? Para tentar colocar os senhores no caminho certo numa aprovação, né? Quando a gente tem uma variância amostral, isso também nós vamos discutir nos exercícios, a fórmula é basicamente a mesma. A gente pode apontar aqui que esse S mudou, não é mais aquele símbolo grego.
mas isso aí não importa, quer dizer a mesma coisa. É só para não confundir a variância populacional com a amostral. A populacional é da população, é do todo. E a amostral é daquela parte que a gente está considerando, da amostra. Aí, a gente pode observar que continuou o somatório de cada termo, né, da diferença entre cada termo e a média, em módulo, por isso que é ao quadrado, só que mudou, só isso aqui que mudou, só aqui embaixo, ó. Ao invés de ser n, é n menos 1. Por que será que é n menos 1? Isso importa para nós? A definição e tudo mais? De onde surgiu essa fórmula? Isso para nós não importa, não vai cobrar na prova. É só a gente lembrar o seguinte, se pedir a variância populacional, é o todo, não é? Então, a gente considera os n termos. N termos quer dizer o quê? Se são 3 termos, a gente vai considerar 3. Se são 4, vão ser 4. Se são 10, vão ser 10. Se são 2, vai ser 2. Então, são N termos do todo, da população. Esse N menos 1 aqui quer dizer que é de uma amostra. É algo que está dentro da população. É uma parte da população. Por isso que é representado por N menos 1. Basicamente é isso. Lógico que tem toda uma definição, uma determinação matemática por trás disso aí, para poder chegar nessa fórmula. Só que isso aí, para a gente, não vai, né, nem cabe, né? Isso aí para a gente discutir isso aqui, a gente vai perder tempo e não vai ajudar os senhores em nada na prova, né? Então, vamos ser mais práticos. Agora, o desvio padrão. O desvio padrão é basicamente a raiz quadrada da variância. Seja ela amostral ou populacional, depende do que o exercício for pedir. Então, tome muito cuidado, lê com paciência. Eu trouxe aqui exercício pedindo a variância amostral, eu trouxe exercício aqui pedindo a variância populacional, para a gente não cair nessas pegadinhas, se caso venha cobrar na prova. Mas os senhores vão ver que as provas anteriores estão bem tranquilas, assim, não tem nada, nenhum bicho de 7 cabeças, não. A gente vai conseguir vencer isso aí, e em nome de Jesus vai estar todo mundo aprovado aí dia 15, né? Em nome de Jesus. Então, bora lá. Uma observação que eu coloquei aqui, que é bom a gente já estar pontuando, que os senhores vão visualizar isso também nos exercícios que nós vamos trazer, é que, logo, quanto menor o desvio padrão, mais homogêneos os valores analisados são. O que quer dizer isso? Que quanto menor o desvio, mais próximo ele vai estar da média. É basicamente isso. Então, o valor que você vai analisar, a amostra analisada, ela vai ser mais homogênea. Porque quanto mais próximo da média, mais homogênea ela é. Quanto mais distante da média, mais heterogênea ela vai ser, que vão ser valores diferentes. Né? Vamos colocar aí, vamos supor que nossa média é 2. E os termos, né, o desvio padrão, ele é um número bem pequeno. Quer dizer, se o desvio padrão for bem pequeno, quer dizer que os termos analisados eles vão estar bem próximos do número 2. Se o desvio padrão for muito grande, quer dizer que eles vão estar mais distantes do número 2, que é a média, entendeu? Basicamente é isso. Aí eu já trouxe aí um exemplo, é um exemplo bem bacana aí para a gente discutir essa questão da variância e do desvio padrão e da questão dessa distância, né, entre o termo analisado e a média, para a gente conseguir visualizar isso aí. Então, bora lá. Durante o ano de 2020, foi realizado pelo PROCON um levantamento de preços de 2 itens da cesta básica nos 5 supermercados existentes em uma pequena cidade. O resultado está apresentado na tabela abaixo, na moeda nacional, para alimentos da mesma marca, em reais, né? Arroz de 1 quilo e feijão de 1 quilo. Aí, a gente tem a tabela aí, com todos os valores analisados, tá vendo? 6,90, 8,90, 8,20, 7,90 e tal. Beleza. Aí pergunta, qual a média, a variância e o desvio padrão dos preços de cada alimento? Esse exercício, a gente já vai discutindo ele, os outros eu vou dar tempo para os senhores irem pensando, quebrando a cabeça e resolvendo. Mas esse aqui a gente já vai resolvendo ele e discutindo, porque só para a gente conseguir assimilar direitinho essa questão da variância, desvio padrão, para a gente passar para os exercícios já com tudo assim, fresquinho na mente, beleza? Então tá, a média aritmética é mais tranquilo, né? Que eu creio que os senhores já estão fazendo vários exercícios aí, então é mais tranquilo a gente fazer. A média aritmética do arroz.
pegou cada termo do arroz, cada valor apresentado em relação ao arroz, somou. Quantos valores foram apresentados? 6. Então, dividiu pelo número de termos analisados. Essa soma dividida por 6 deu 7,99, que quer dizer que é o valor médio dos valores analisados do preço do arroz. Aí a gente tem aqui, ó 6,90 mais 8,90 mais 7,78 mais 8,83 mais 6,48 mais 9,4, que são os valores do arroz. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, né? Então, a gente colocou aqui, dividido por 6, é a média desses valores, 7,99. Pediu a variância. Nesse caso, vamos para a variância. A gente vai aplicar aquela fórmula, olha para os senhores verem como que a diferença, quando a gente bate o olho na fórmula, com aquele somatório, com aquelas letras gregas, aí bate o olho, meu Deus do céu, o que é isso? Bate aquele desespero, ai, não vou conseguir aprender isso não. Olha para os senhores verem como que é na prática, a gente aplicando isso aí, como que é bem tranquilo, ó. A gente tem o quê? 6,99, que é o primeiro valor, tá vendo? Analisado, menos a média. A média, olha, se os senhores observarem, ela está em todos, ó. Em todos os parênteses, a gente tem a média. E cada termo ao quadrado, tá vendo? Esse mais aqui do meio, ó, é o significado do somatório. Aquela letra grega que estava lá, que quer dizer somatório, que todo mundo bate o olho e fala, meu Deus do céu, que bicho de 7 cabeças é esse? Só quer dizer isso, ó. Esse mais aqui, ó. Entre cada parênteses tem que ter um mais. Quer dizer que está somando cada termo. Então, a gente tem aí 6,90 menos a média ao quadrado, mais 8,90, que é o segundo termo, menos a média ao quadrado, mais o terceiro termo, 7,78, menos a média ao quadrado, mais o quarto termo, 8,83, menos a média ao quadrado, mais o quinto termo, 6,48, menos a média ao quadrado, mais o sexto termo, tá vendo? Menos a média ao quadrado. Se são 6 termos, então a gente divide por N, porque nesse caso aqui, a gente está levando em consideração a variância populacional, né? Porque é a variância dos dados que nos foram apresentados, não são aqueles dados do todo que foi apresentado? Então, se for aqueles dados do todo, a gente vai considerar N termos, que é 6 termos. Aí, basicamente, a diferença deles. Está vendo que a diferença é modular? Se a gente tirar 7,99 de 6,90, o resultado vai ser um número negativo. Só que quando eu elevar ele ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, essa distância aí, essa diferença aqui, para nós, por isso a gente fala que ela é modular. Para nós não interfere se o resultado vai ser positivo ou negativo, porque a gente sempre vai elevar ao quadrado e sempre os resultados aqui embaixo vai ficar positivo mesmo. Quando a gente soma isso aqui tudo e divide por 6, a gente vai chegar na variância de 1,025. Não precisa os senhores se preocuparem, porque na prova eles não vão trazer esses números decimais para os senhores fazerem essas contas aí de cabeça, não. Esse exemplo eu quis trazer para a gente discutir a questão das distâncias, né, da variância e desvio padrão. Mas na prova da polícia, pelo menos assim, das questões que a gente analisou, eles não vão trazer assim esses números decimais para tirar a raiz quadrada de um número decimal. Geralmente vai trazer um número mais exato ou algum número mais fácil, né, assim, que facilita um pouco a questão das contas, tendo em vista que os senhores não vão poder usar a calculadora, né? E aí, então, a gente tem a variância que é 1,025. O desvio padrão, então, é a raiz da variância, 1,012. Tranquilo, né? Vamos agora calcular do feijão. A mesma coisa. Como eu já falei bem detalhado do arroz, aqui no feijão a gente pode dar, né, uma aceleradinha, né? Se os senhores acharem que está um ritmo mais acelerado, se não estiver dando para acompanhar, ou se os senhores acharem que está devagar, a gente pode dar uma aceleradinha, os senhores vão me falando, porque, na verdade, assim, como eu peguei essa aula de exercícios, né, então foi o Cabo César que estava acompanhando os senhores, então, basicamente, mais ou menos, ele já sabe como que está o andar das aulas, né, com a turma. Então, se vocês acharem, não, está muito devagar, pode dar uma acelerada aí para a gente adiantar. Não, tá rápido, eu não estou conseguindo acompanhar, não. Volta aí, eu volto. Eu estou acompanhando o chat aqui com os senhores,
É só os senhores falarem aí rapidinho, tá? Que eu tô, toda hora eu dou uma olhadinha aqui se alguém mandou alguma coisa e a gente vai rompendo aí juntos, rumo à sonhada divisa. Vamos lá, então. Aqui no feijão foi a mesma coisa. Pegou cada termo, cada valor analisado do feijão, são 6, né? Somou todos eles, dividiu por 6, achamos a média. A média é 8,69. Na variância, eu peguei cada termo, subtraí a média ao quadrado. Somatório deles, dividido pelo número de elementos analisados, que é 6. Logo, a gente achou uma variância de 1,26 e o desvio padrão, que é a raiz da variância, 1,12. Os senhores viram que a questão da aplicação da fórmula é muito tranquila? Quando a gente olha aquela forma, a gente fala, nossa, não vou decorar aquele tanto de termo, não. Mas na hora que os senhores forem fazendo os exercícios, forem vendo como que é o método da aplicação da fórmula, os senhores nem vão precisar da fórmula. Se cair algo assim na prova, vocês vão tirar de letra. Só chegar, somar cada termo, a diferença, né? No caso, a diferença o quadrado da diferença entre cada termo analisado e a média, e o somatório deles dividido pelo número de elementos. Pronto, variância. A variância populacional, porque a variância amostral a gente analisa número de termos menos um, igual eu falei com os senhores. É uma amostra, é uma parte do todo. Então, é os 6 elementos do todo menos um, porque eu tirei uma amostra daquilo, entendeu? Basicamente é isso aí, para os senhores não esquecerem. Aí, variância amostral de amostra. Variância populacional da população, do todo. Aí fica mais tranquilo. E o desvio padrão aí, raiz quadrada da variância, bem tranquilo, que nesse caso aqui dá para usar a calculadora. Se for o caso de pedir um desvio padrão na prova, eu creio que eles vão colocar um quadrado perfeito, com certeza. Aí, essa parte aí da letra B, que eu acho que seria o pulo do gato para a gente compreender um pouco dessa questão, para a gente raciocinar um pouco sobre desvio padrão. Que aí fala qual elemento apresenta os preços mais homogêneos. Olha que pergunta interessante para um exercício que, porque às vezes um problema matemático a gente fica muito preso a fazer conta. Vamos fazer conta, vamos achar o valor, esse valor, é vírgula tanto, esse valor é exato. Mas, na verdade, tem toda uma linha de raciocínio por trás disso aí. Aí, vai e te pergunta, qual alimento apresenta o preço mais homogêneo? Resposta correta, o arroz, porque tem o menor desvio padrão. Se a gente voltar aqui, o desvio padrão do feijão é 1,12 e o desvio padrão do arroz é 1,012. Então, se o desvio padrão do arroz é menor, quer dizer que a amostra, no caso, os valores analisados do arroz são mais homogêneos. Quer dizer que a distância o preço do arroz, de cada arroz analisado, ele está mais próximo do preço médio do que o do feijão. Basicamente é isso aí. Eu achei essa questão muito bacana, por isso que eu quis trazer para os senhores, porque muitas vezes a gente faz vários exercícios envolvendo média, média ponderada, moda, mediana, desvio padrão, e faz só conta. E aí, quando a gente para com uma questão que pede algo da teoria, ou pede para a gente analisar o valor do resultado, a gente para e toma aquele susto. E agora? Eu não sei. Então, é bom a gente, né, desenvolver esse raciocínio aí, para a gente não pecar em coisa boba, né, em bobagem, e tirar aí, no caso, um 10 em todas as questões, não só na estatística, mas em todas, né? Mas também não ficar para trás na estatística. Não é porque são menos questões, né, que a gente pode sair errando tudo, não. Pode ser o diferencial. Talvez uma questão, talvez 2 questões é o diferencial. Se a gente tiver um tempinho, eu vou até conversar com os senhores um pouquinho em relação ao concurso. É bacana a gente sempre estar contando um pouquinho da experiência de cada um, até para a questão dos senhores saberem como que é, né? Que eu creio que muita gente aí tem muita curiosidade, alguns de São João aí já me adicionaram aí no WhatsApp, às vezes me perguntam algumas coisas, né? Eu estou aí à disposição, sim, para tirar qualquer dúvida, mas é bom, às vezes, a gente parar assim, um pouquinho e conversar um pouco sobre o que é a profissão, sobre o que a gente passa até chegar, né? Até chegar, assim, em si, para que, se vier alguma adversidade, alguma dificuldade, os senhores não venham desistir achando que é o fim do mundo, né? Porque, na verdade,
É uma profissão muito bacana, é uma profissão que eu particularmente amo, mas eu sempre, né, desde criança eu sempre quis ser, e eu creio, assim, que quem gosta, quem acha bonito, vai gostar muito, assim, depois que tiver, né, depois que ingressar. Então, não deixa que qualquer coisinha, sabe, às vezes as pessoas falando, te desmotivando, ah, não mexe com isso não, é uma profissão perigosa, é porque não sei o quê, é porque... Aí falam N coisas para você não ir, então não deixa isso afetar, não. Pega um foco, pega essa linha tênue, como diz, não olha para um lado nem para o outro, segue firme, entendeu? Eu gosto de usar esse termo rumo à sonhada divisa, que é de um amigo meu, sargento, professor meu, que eu gosto dele demais, e ele sempre fala rumo à sonhada divisa. Então, pega o foco, ó, foco na missão e rumo à sonhada divisa, deixa todo mundo falar para lá. E vamos firme, né? Então, bora lá. Vamos começar agora nas provas. Essas questões, cada prova que eu trouxe aqui, eu trouxe para os senhores na prova do CFSD 2016. Essa prova é do interior, porque a prova da capital em 2016, ela ainda cobrava nível médio. Então, não tinha essa parte de noções de estatística. Essa prova aqui foi a que eu fiz. Essas 4 questões que a gente vai resolver aqui de noções de estatística são as 4 questões da minha prova quando eu ingressei. Foi a primeira prova de nível superior, né, no ano de 2016. Na verdade, se eu não me engano, a prova aconteceu em 2015. Foi em 2015. Isso, e o certame ocorreu em 2016 e o ingresso em 2016, 28 de julho de 2016, que foi a nossa matrícula. Mas aí o que acontece? Essa prova foi a primeira prova em que cobrou noções de estatística. No ano de 2017, teve 2 provas, uma do interior e a outra da capital. Aí nós vamos ter mais 8 questões de 2017. E no ano de 2018, que é essa prova que o pessoal aí está acabando o curso aí, tem também mais 4 questões que nós vamos discutir aí. Então, vamos devagar. Eu vou deixar para os senhores, aqui, antes da gente passar para isso aqui, o Lucas, ele colocou aqui que tem dificuldade em saber se é variância amostral ou populacional. Lucas, não precisa se preocupar, você vai ver aqui na questão dos exercícios que a gente vai resolvendo, porque quando pedir a variância amostral, vai falar, determine a variância amostral. E, geralmente, quando não fala que é a variância amostral, é a populacional. Mas nas provas da polícia, vem tudo muito assim, muito delimitado. Antes de pedir a variância populacional, vai escrever variância populacional. Se te pedir a variância amostral, vai escrever variância amostral. Talvez alguma questão ou outra que a gente pega da internet ou de outras bancas não deixa isso bem claro. Mas como a banca da polícia ela é muito organizada nessas questões de elaboração de questões, até porque para não caber muitos recursos e tudo mais, então não deixa muita margem para recurso. Então sempre vai deixar bem explicadinho lá. Eu quero variância amostral, eu quero variância populacional. E aí, não esquece do pulo do gato. Variância populacional é o todo, então é N termos. A variância amostral é uma parte do todo, então é N menos 1. A diferença é só essa, porque o restante da fórmula é tudo igual. Tá ok? Respondido aí, Lucas. Marca um 5,5 aí se tiver respondido aí, marca um 5,5 na tela para a gente continuar, beleza? Essas questões da prova do CFSD, eu vou deixar para os senhores uns minutinhos, para os senhores pensarem um pouquinho sobre a questão. Deixa aí o lápis aí no cantinho. Não, eu já falo para os senhores, já pega a caneta de uma vez, que na hora da prova não pode usar lápis, tá? Caneta com esferográfica, né? Azul ou preta, e ela não pode, ela tem que ser transparente, tá? O corpo dela tem que ser todo transparente, não esqueçam disso. Então, já deixa a caneta aí no jeito, porque na hora da prova não tem lápis. Deixa a caneta aí, uma folha de rascunho, e bora lá fazer os exercícios e acertar todos, beleza? Tudo ok, né? O Lucas falou que tá tudo ok, então bora lá. Primeiro exercício. Essa atividade, essa primeira questão aí, a 29 da prova, é uma questão que os senhores vão perceber aqui, uma questão teórica. Acaba que a gente tem que raciocinar um pouquinho sobre a teoria, e às vezes a gente vai muito afobado para fazer conta, e isso aí não tem nada de conta, né?
Então, eu vou deixar aí para os senhores uns 2 minutinhos aí para os senhores analisarem essa questão. Na hora que eu falar, ok, gente, pode mandar as respostas, aí os senhores mandam as respostas aí no chat. Não vamos mandar todo mundo de uma vez? Porque se alguém mandar a resposta primeiro, acaba influenciando a resposta do outro, né? Então, na hora que eu falar assim, ok, pode mandar a resposta, aí todos mandam, beleza? Combinado? Bora lá, podem fazer, pode começar aí. Enquanto o senhor está fazendo aí, eu vou falar de novo o 55, gente. Vocês vão aprender aí quando vocês ingressarem na instituição, Deus abençoando aí ano que vem, vocês vão ter uma disciplina que chama comunicação operacional. Aí vocês vão ouvir aí o 55. 55 quer dizer, é um número que a gente usa, né? Que é numa escala de 1 a 5 para falar como está a comunicação. Então, o número é repetido porque o primeiro número quer dizer a maneira em que a mensagem vai, e o segundo número quer dizer a maneira em que a mensagem volta. Quando a gente fala assim, como está a recepção? A gente tem, lógico, um código para cada coisa. Quando está a recepção, você fala que é 5,5, é que ela está perfeita. Ah, tá 2,2, ou, né? Tá 2,2, ela tá ruim. Tá 3,3, 4,4, entendeu? 4,3. Geralmente a gente usa muito o 5,5, quer dizer que a recepção tá perfeita, quer dizer que os senhores estão me ouvindo, compreendendo, e eu estou tendo um feedback dos senhores que tá 5,5, beleza? Bora lá, então, fazer essa questão aí. Quem já sabe a resposta, manda um ok aí no chat para nós. Quem já conseguiu resolver? Beleza? Então, podem colocar a resposta aí na tela. Bora lá, todo mundo acertando. Nós vamos aproveitar essa questão para a gente fazer uma pequena revisão desse assunto aí, beleza? Todas as questões que a gente for resolvendo, tanto as da prova, né? E as que eu selecionei também, todas têm, assim, a finalidade de fazer uma pequena revisão sobre o assunto, beleza? Ó, tem gente aí falando que é A. Vamos lá. A. Manda todo mundo junto, hein? Para não ter interferência, senão um vai querer copiar do outro, do coleguinha, hein? Não, maioria A. Então, nós estamos no caminho certo, viu? Parabéns aos senhores, parabéns ao professor Cabo César, que soube explicar direitinho e está todo mundo afiado. Bora lá, então, fazer uma revisão rapidinha dessa questão de variáveis qualitativas, quantitativas, das variáveis em si. Eu trouxe esse esqueminha aqui, porque é um material que vai ficar para os senhores. A gente está tendo aula hoje e ainda falta algumas semanas para as provas, né? Talvez os senhores vão querer voltar nessas questões, resolver novamente. Então, vai ficar tudo aí para os senhores, tá? Para os senhores não precisarem estar voltando, às vezes, no vídeo, não quero assistir a aula de novo. Então, tá aí tudo mastigadinho aí para facilitar a vida dos senhores, beleza? Então, também, ó, as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Qualitativas vem de qualidade, né, gente? Então, basicamente, é uma característica, uma qualidade que vai trazer em relação a essas variáveis analisadas. E as qualitativas, elas podem ser nominais ou ordinais. As nominais, elas são em duas categorias. Por exemplo, uma variável nominal é o sexo. Homem ou mulher, né, no caso feminino, masculino, é uma variável qualitativa nominal. Aí, e elas também podem ter, né, no caso, 3 ou mais categorias, só que o pulo do gato é que as nominais, elas não têm ordem hierárquica. O que quer dizer isso, Kelly? Quer dizer que
Pode ser, por exemplo, se a gente for analisar a questão do sexo, pode ser feminino masculino, pode ser masculino feminino. Não interfere. Não altera a questão da minha análise se eu colocar masculino e feminino ou se eu colocar feminino e masculino. Beleza? Não precisa dessa ordem. Então, ela é nominal. Agora, aqui precisa de ordem, olha aí, ó, é ordinal, tá vendo? Que tudo tem, assim, uma relação. Então, as nominais, nas 3 ou mais categorias, né? Elas não têm ordem hierárquica. Então, pode ser estado conjugal, casado, solteiro, viúvo, divorciado. Pode ser, no caso do sexo, homem ou mulher. Se eu perguntar, por exemplo, vamos analisar uma amostra levando em consideração o estado conjugal. Se eu colocar casado, solteiro, divorciado e viúvo, ou se eu colocar casado, viúvo, divorciado e solteiro, não interfere minha análise, porque a ordem deles não vai interferir em nada, beleza? Agora, vamos olhar os ordinais, ó. Tem 3 ou mais categorias, né? Que tem uma ordem, que pode ser crescente ou decrescente, tá vendo? Exemplo, um nível de colesterol. Ele pode ser deficiente, baixo, aceitável e alto. Interfere se eu alterar essa ordem. Por quê? Porque tem todos os valores numéricos que são considerados nessa análise, tá vendo? Se eu alterar essa ordem, interfere na minha análise. Beleza? Tranquilo? Agora, as variáveis, no caso, quantitativas, que vêm de quantidade. Elas podem ser discretas ou contínuas, né? As discretas, os números são inteiros. Por exemplo, números de filhos. Quantos filhos você tem? 0, 1, 2, 3, 4, 5? Ou elas podem ser também contínuas, que elas são medidas em escala, né? Contínua, números com casas decimais. Por exemplo, idade, altura, nível de colesterol. Ó, reparem que o nível de colesterol, ele pode estar aqui na quantitativa contínua, ou ele pode estar aqui, ó, na qualitativa ordinal. Da mesma maneira, a questão da idade. A idade, quando considerada em faixa etária, ela pode ser uma medida qualitativa ordinal. Então, toma cuidado com isso, que isso pode ser uma pegadinha de prova. Por quê? Porque a idade, por exemplo, se eu analisar ali indivíduos que têm 25 anos no curso, no CFSD, que ingressaram no CFSD 2021, a turma dos senhores. Quantos indivíduos têm 25 anos? É uma análise que eu vou usar a questão da idade, né? A idade. Agora, se eu colocar lá, tem um outro exemplo ali que considera, tem um outro exemplo que que eu coloquei aqui, que tem a questão da idade enquanto qualitativo ordinal, que aí tanto os indivíduos da faixa etária tal até tal, aí já uso a questão de uma faixa etária. A mesma coisa, ó, o nível de colesterol que está aí, ó, ele pode ser alto, baixo, deficiente, aceitável. Tá vendo que aqui, quando a gente considera o nível de colesterol aqui, na questão da qualitativa ordinal, o nível de colesterol aqui, ele é classificado, tá vendo? Ele traz como se fosse, entre aspas, como se fosse uma qualidade, como se fosse um adjetivo para o nível de colesterol. Ele pode ser deficiente, ele pode ser baixo, ele pode ser aceitável ou ele pode ser alto. Quando eu trago a quantitativa aqui embaixo, contínua, em que eu vou trazer um nível de colesterol, por exemplo, eu vou considerar apenas o valor absoluto dele. Tá vendo? Medidas em escala contínua, números com casas decimais. Por exemplo, qual que é o nível de colesterol da Soldado Kelly? Por exemplo, 20,55. Aí vai ser uma variável quantitativa contínua. Agora, a Soldado Kelly tem o nível de colesterol 20,55. Ela é classificada em deficiente, baixo, aceitável, alto. Aceitável. Então, o aceitável no nível de colesterol é uma qualitativa ordinal. Eu creio que ficou, mais ou menos colocando esse exemplo aí, ficou mais claro para os senhores. Cuidado com isso aí, que pode ser que traga alguma... assim, falar a verdade, eu creio que a banca do CRS não vai querer trazer essas discussões, não.
Eles querem ver o nível de conhecimento do aluno e não trazer questões para causar dúvida, para causar discussões acerca, sabe, para prejudicar ninguém, não. Na verdade, eles olham muito a questão do que você estudou, que você sabe na prova, entendeu? A aplicação prática daquilo ali. E não vai querer trazer uma questão assim que pode dar margem para dupla interpretação, ou pode dar margem até para a questão de anulação, beleza? Mas, caso venha ocorrer, que a gente também não sabe, né? Caso venha ocorrer, os senhores vão tirar de letra aí, né? Marcar o X no lugar certo, beleza? Então, diante disso aí, peso e altura são ambas variáveis quantitativas contínuas, né? Por quê? O peso e a altura, eles são medidas em escalas, né? Números com casas decimais. A altura, por exemplo, eu meço 1,73. Então, o peso e a altura são ambas variáveis quantitativas contínuas, beleza? A Patrícia pediu para a gente voltar aí na questão da idade, quando será quantitativa contínua. A questão da idade é basicamente, como eu falei com os senhores aqui, ó, com o nível de colesterol. O nível de colesterol da soldado Kelly é 20,55. Por exemplo, qual a idade dos soldados que ingressaram, né, em tal lugar? Quantos soldados ingressaram com 25 anos? Com a idade de 25 anos. Beleza? É uma situação. Agora, quando a gente pegar a questão de faixa etária, quando a gente pegar em questão de ordem, que divide em categorias, entendeu? Por exemplo, é criança, é adolescente, é adulto, é idoso, entendeu? Aí a idade já é qualitativa ordinal. Agora, quando a gente pegar em número absoluto, ela é quantitativa contínua. É basicamente igual do colesterol. Tá? Deu mais ou menos para entender, Patrícia? Tem um exemplo aqui que traz essa situação. Eu acho que quando a gente pegar um exemplo prático, eu acho que clareia melhor. Vamos caminhando e qualquer coisa, se ainda ficar dúvida, aí a gente volta nisso aqui. Pode ser? Mas olha se eu conseguir te responder aí. Olha se eu conseguir te atender aí. Me responde aí no chat, se eu conseguir te responder e clarear a questão da dúvida. Aí, quando a gente volta aqui na questão, é interessante porque olha o que eles trouxeram aqui, ó, que os alunos da instituição, né, são pesados e medidos para verificar se estão em conformidade com as tabelas de peso e altura esperados. Esse modelo de questão, gente, não é mais um modelo da banca do CRS, não. Geralmente, eles vão querer colocar algo mais voltado para o esquema lá do Enem. Então, eles vão colocar, periodicamente, vários alunos, 500 alunos da escola estadual tal, do interior de Minas Gerais, eles participam, né, de uma instituição de ensino, do ensino fundamental, do Colégio Tiradentes, por exemplo, eles são pesados e medidos para verificar se estão em conformidade com a tabela de peso e altura. Considerando que o peso é isso assim, 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 tal, e que a altura é isso assim, assim, tal, vai contar muita história. Para quê? Para tentar tirar o foco do candidato, entendeu? E aí, o que acontece? Às vezes ele se perde, ele não sabe nem o que está perguntando, porque colocou tanto texto. Aí vem pergunta, essas duas variáveis são. No final vem pergunta assim, em relação às variáveis de peso e altura, supramencionadas, essas duas variáveis são. Aí pergunta, ambas contínuas. Nem colocou ali que elas são quantitativas contínuas. Mas se elas falam que já são contínuas, não tem como ser qualitativas, né? Contínuas só pode ser quantitativas. Então, ambas contínuas. Não, elas são qualitativas. Não, elas são discretas. Não, uma é contínua e a outra é discreta, respectivamente. Então, a resposta aí, quem marcou a letra A, está de parabéns, ambas contínuas. Peso e altura são variáveis quantitativas contínuas, porque quando eu avalio o peso e a altura, a gente tem um valor absoluto que pode ser decimal. Então, são ambas variáveis quantitativas contínuas, beleza? Tranquilo isso aí?
Não cai no conto do vigário, que é aquele textão para te cansar, pra você chegar lá embaixo, não saber o que está pedindo, ter que voltar lá de novo. Eu fiz uma prova aí, esses dias para o curso de formação de sargentos, que tinham, uma das questões era uma página só enunciado, e metade da página era o VOF para a gente analisar. E eu errei essa questão, por causa do textão, você volta, eu voltei, falei, meu Deus do céu, o que está querendo esse trem? Então, isso aí mais para tirar o foco, tá? Então, não façam como eu, gente, não cai nessas pegadinhas, não, pelo amor de Deus. Beleza? Podemos continuar? Próxima questão aí. Peraí que a Patrícia ficou com dúvida aqui e ela falou que a Tanis mandou. Peraí que eu não vi, não, eu perdi. Peraí, Tanis mandou. Em relação à idade. O que a Patrícia está discutindo aqui é que a questão de como a idade é número inteiro, né? Como ela pode ser contínua. Isso aí, pessoal, é em relação o exemplo que eu trouxe aqui. Eu acho que na hora que a gente chegar num exercício que tem um exemplo prático disso aí, eu acho que vai ficar melhor para analisar. E talvez eu tento trazer alguns exemplos aqui, que às vezes ainda não fica claro, né? Quando a gente pegar num exemplo de um exercício que está um pouco ali na frente, eu acho que a gente vai conseguir compreender melhor quando essa questão da idade em relação a ser, né, quantitativa contínua ou ser qualitativa. Na verdade, pelo que a Patrícia falou ali, a questão da qualitativa da idade enquanto qualitativa tá ok, né? É só a questão da idade enquanto quantitativa contínua que está causando dúvida, né? Então, beleza. Basicamente, quando a gente vem discutir isso aqui, a diferença entre eles é basicamente o que vem trazendo aqui, em relação a quando a idade é considerada em espaços, como que eu posso falar? De tantos a tantos anos, em faixa etária, por exemplo, ela é considerada uma qualitativa, no caso, ordinal, porque ela vem em categorias para ser analisada. Então, jovem, velho, criança, adolescente e tal. A idade, enquanto número absoluto, entendeu? Ela vem como quantitativa contínua, quando a gente vem analisar a idade enquanto número absoluto. Tantos anos, entendeu? 25 anos, 30 anos, 31 anos. Assim como a altura, assim como o nível de colesterol. Não é porque aqui está falando, porque às vezes o que confundiu foi isso aqui, ó, números com casas decimais. Quer dizer que pode ser com casas decimais. Quando a gente tem a questão de uma pessoa que tem 25 anos, 9 meses, 20 dias e 30 horas, eu acho que talvez poderia clarear um pouco mais, porque ela está questionando a questão das casas decimais, né? Então, quando a gente tem uma pessoa com, né, tantos dias, 9 meses, tantos dias e tal, aí talvez seria mais próximo. Mas, na verdade, não quer dizer que a quantitativa contínua, ela sempre tem que ser número decimal, não. Eu posso, eu posso pesar 22 quilos. Eu posso pesar, não, é impossível, né? Eu posso pesar 72 quilos, exato. Entendeu? Então, assim, não quer dizer que são sempre números, e querendo ou não, 72 quilos não deixa de ser um número decimal, né? Não é porque tem o zero depois da vírgula que deixa de ser um número decimal. Mas quando a gente for analisar a questão dos conjuntos numéricos, né? Não deixa de ser. Mas eu acho que essa questão aí, não sei se deu para te responder. Se deu para responder, mas vamos avançando, e quando a gente chegar nos exercícios que trata disso aí, a gente volta nisso, porque se a gente agarrar, né, numa questãozinha assim, acaba que a gente perde aqui o planejamento e acaba não conseguindo finalizar as outras. Beleza? Se eu não conseguir, com esses exemplos que eu dei, se eu não conseguir sanar a dúvida,
Aí, qualquer coisa, eu deixo aí meu contato para o senhor, a gente discute isso aí no privado, ou mando no grupo, mando outras explicações, alguma coisa para poder clarear essa situação, só para a gente não ficar preso só nessa questão aqui e a gente não ver as outras, porque ainda tem muitas outras coisas para a gente ver. Pode ser? Beleza? Então, bora lá. Questão 30. Pessoal aí tem 2 minutinhos aí para responder. Então, acho que essa aí dá para fazer com 1 minuto, que ela está bem tranquila. Quem for conseguindo aí resolver chegar na resposta, manda um ok aqui no um 55 aqui na tela. Um ok, um 55. Beleza? Creio que todo mundo já conseguiu resolver, né? Essa questão aqui tá bem tranquila, bem facinha mesmo, nível de ensino fundamental, né? Foi bem tranquila mesmo. Suponha que o gráfico abaixo represente o número de armas apreendidas em determinada localidade por mês. Então, a gente tem o gráfico aqui em análise, né? Dos meses de julho a dezembro. Então, a gente tem aqui em julho 80 armas, em agosto 60 armas, em setembro 80 armas, em outubro 40 armas, em novembro 60 e em dezembro 40, beleza? É correto afirmar que o número total de armas apreendidas no período de julho a dezembro é. Cuidado nessas perguntinhas, gente, porque pode ser que venha cair uma pegadinha. A gente acha que é o todo, né? Aí eles perguntam assim, no período de julho a outubro. Aí você vai correr lá e na correria ali, né? No nervosismo de prova, vai e faz de julho a dezembro. Então, cuidado com isso aí, tá? Só chamando a atenção e pontuando algumas coisas que podem ser alteradas aí, né? Ao longo, né, dos anos e mudadas aí, mas para não cair nisso aí. E outra coisa, quando vem o gráfico, geralmente as questões, porque a banca já mudou. De 2016 para cá, a banca do CRS, né, que é do Centro de Recrutamento e Seleção, ela já mudou. Então, a chance de vir uma questão, às vezes pedindo isso aqui, mas com um textão aqui no início, bem parecido com aquelas questões do Enem lá, entendeu? É bem grande. Então, ficar atento a isso aí, marcar o que pede e não cair em pegadinha, beleza? Então, basicamente, isso aqui. Nós vamos somar o número de armas em cada mês, 80 com 60, com 80, com 40, com 60, com 40, e dividir pelo número de termos analisados, que são os números de meses, né? 2, 4, 6. É uma conta bem simples. Chegando nisso aí, a gente tem o total. Ô, gente, mentira. Para dividir a média, eu falei tanto de questão de pegadinha que eu que estou variando agora. Não, mentira. Somando o número de armas de cada mês, a gente tem o total que foi as armas, né, as armas apreendidas do período analisado, beleza? Pode ser que eles peçam outras questões, por exemplo, um número médio de armas no período analisado, alguma outra situação em relação a isso aí, e coloquem algo tipo essa questão, mas com alguma outra alteração em relação a isso aqui. Então, vamos ficar sempre atentos a gente não cair em pegadinha, beleza? Tranquilo, né? Isso aí todo mundo acertou, tava bem tranquilinho, né? Questão 31. 2 minutinhos aí, para os senhores fazerem. À medida que for fazendo aí, pode mandar na tela aí.
pessoal que está mandando aí, então nós vamos resolvendo. Essa questão aí também ficou bem tranquila para resolver, só que ela demandou um pouquinho mais de tempo, né, do que as outras duas questões anteriores, tendo em vista que tem que fazer algumas continhas a mais, né? Então, eu trouxe também as questões todas comentadas, tá vendo, gente? Esse material aí eu vou enviar para os senhores, vai ficar disponível aí, né? Fiz especialmente para os senhores, não está aí comentado, questão, eu tenho, assim, muita dificuldade em estatística, tenho dificuldade em matemática, então tá aí bem detalhadinho, entendeu? Para todo mundo conseguir compreender, caso pegue depois, né? Então, pediu a questão da maior e da menor variação percentual no registro de ocorrência no período de estudo. Então, a gente tem aqui os meses de janeiro e fevereiro, né? E temos 6 localidades. O que acontece? Se pediu aqui a maior e a menor variação, é o que alterou de um mês para o outro. Então, logo, foi o que alterou de janeiro para fevereiro, né? Quando a gente vai fazer esse cálculo da variação, a gente vai pegar cada localidade, tá vendo? Coloquei aqui bem explicadinho, ó. Localidade 1, tá vendo? Aí eu peguei, ó, 60, que é o número de termos de fevereiro, menos 40. Qual que foi o aumento de janeiro para fevereiro? 20. Gente, lembrando que, não, mas eu quero fazer 40 menos 60. Não tem problema. Os senhores lembram que eu falei com vocês que essa variação, essa distância, né, entre os termos é sempre modular? Então, se eu quiser fazer 40 menos 60, eu vou achar menos 20. Só que eu vou analisar que essa distância é modular. Então, eu vou desconsiderar essa questão do sinal negativo, que só quer dizer o seguinte: de 40 para 60, ela aumentou 20. De 60 para 40, diminuiu 20. É basicamente isso. Mas a variação de 40 para 60 ou de 60 para 40 é sempre 20 em módulo. Né? Positivo ou negativo, é sempre 20 em módulo, entendeu? Então, a gente vai analisar, então, essa variação. Eu vou pegar e vou dividir pelo mês de análise, pelo valor do mês de análise, que é janeiro. Eu vou achar 50%. Mas eu não sei bater o olho aqui e lembrar que é sempre o valor de análise. Então, vamos lá, faz uma regra de 3, né? Essa regra de 3, a gente vai analisar o seguinte: 20 é o aumento, né? Então, é X. E 40 é o valor analisado. Então, 40 é 100%, 20 é X. Quando você multiplicar cruzado ali, você vai achar 50%, beleza? Quando você pegar 20 e dividir por 40, você vai achar o número decimal. Quando você multiplicar por 100, você vai achar 50%. Tranquilo, beleza? Tranquilo até aí, né? A mesma coisa nós vamos fazer na localidade 2. Ó, 20 menos 90. Tá vendo que eu achei ali menos 70? Menos 70 é o 70 é a variação em módulo. Quando eu fui dividir, eu nem considerei esse sinal, porque a variação é modular. Teve uma diminuição de 70 de janeiro para fevereiro, ou, no caso, se eu for olhar de fevereiro para janeiro, 70 positivo. Então, isso aí não interfere na questão da nossa conta, não. É sempre modular, tá? Aí, quando eu pegar aqui 70 dividido pelo mês em questão, que é o mês em análise, que é o primeiro, que é janeiro, então 70, que é o valor da variação, dividido por 90, 77%. Eu vou achar um valor decimal, quando eu multiplicar por 100, 77%. 0,77 vezes 100, vou andar com a vírgula duas casas, né? São 2 zeros, eu ando com a vírgula duas casas. Se alguém tiver dúvida nisso aí, eu não vou parar nisso aí, porque acaba que foge um pouco da nossa questão. Mas se alguém tiver dúvida, eu não sei mais como que eu faço divisão de números, né, maiores, por exemplo, de 3.492 dividido por 248. Eu não sei fazer mais. Me ajuda nisso aí? Pode falar comigo, estou aqui à disposição, o Cabo César está aí também à disposição, a gente auxilia nisso aí. Eu não sei fazer regra de 3, eu esqueci como que faz. Pode falar com a gente manda um áudio explicando, se for um caso, grava um vídeo para você ir resolvendo, a gente tira a dúvida aí tranquilo, tá? Só não vou parar aqui na aula por causa disso, porque não é dúvida da maioria, né? Então a gente acaba perdendo tempo com algo que não está na previsão do edital. Tem a ver com a matéria, mas não está previsto diretamente no edital, beleza?
Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar nisso aí, que a gente está à disposição, tá bom? Aí nós temos aí a localidade 3, a mesma coisa que eu fiz, ó. 50, que é o mês de fevereiro, menos 30, que é o mês de janeiro, eu achei a variação de 20 em módulo, né? 20 dividido, que é a variação dividido pelo número analisado do mês de janeiro, eu achei 66%. A mesma coisa na localidade 4, não vou, também vou ficar detalhando, a gente vai perder tempo com bobagem, né? Então, a gente achou que 10%, na localidade 5, 20%, na localidade 6, 42%. É o mesmo cálculo para todos, tá vendo? Só que pediu cuidado com a pegadinha. Achou os resultados? Volta na questão. O que está me pedindo? Me pediu a maior e a menor variação percentual. Então, qual que é a maior e a menor variação percentual? Tá vendo como é bom a gente sempre sempre frisar, né, que a questão da variação é modular, porque senão poderia ter uma situação aqui em que os senhores, às vezes, confundindo, colocavam um número negativo aqui na variação e achar que ela é menor. Por exemplo, esse 77%, ó, essa é a intenção da banca, às vezes, de colocar uma pegadinha. Esse 77% aqui, ó, se você colocasse um número negativo aqui, ele não ia ser o maior, ele ia ser o menor. Mas como essa distância aqui, essa variação aqui para a gente, ela é modular, então esse sinal aqui não vai interferir para nós, tá vendo? Então ela vai ser a maior, tá vendo? E toma cuidado porque pediu primeiro a maior e depois a menor. Poderia ter pedido a menor primeiro. Aí, nessa situação aqui, a resposta correta é a letra D, 2, né? Que é a maior, e a 4, que é a menor. Mas se tivesse pedido a menor e a maior, seria a 4 primeiro e a 2 depois, tá vendo? Cuidado com isso aí. E olha para os senhores verem, que vê que tem essa alternativa aqui. Se a gente tivesse, não soubesse que essa distância é modular e considerasse o 77 como negativo e a menor distância, qual que seria uma outra alternativa possível? 66% seria o maior. Aí a gente vem aqui e acha o quê? Olha aqui, 3 e 2, tá vendo? Se a pessoa não sabe que essa variação é modular, ela vai vir correndo aqui e marcar a letra C. A pegadinha é o que às vezes a banca tenta colocar ali para a pessoa que não atinou para alguns detalhes, né? Beleza? Tranquilo isso aí, né? Todo mundo, acho que a maioria aí acertou, né? Ninguém teve dúvida nisso aí, não. Mas há alguns detalhes que eu queria pontuar, porque talvez a gente faz a questão, a gente resolve e acerta, mas a gente nem pensa nessas outras questões que podem ser pegadinha numa próxima questão parecida, né? Então a gente nem pensa nesses detalhes que podem interferir lá depois. Beleza? Tranquilo, né? A última questão da prova de 2016. Vou dar aí um minutinho aí para os senhores resolverem. À medida que for resolvendo aí, pode soltar o resultado aí na tela aí, que a gente discute sobre ela. É uma questão tranquila também, faz uma, né, demanda umas continhas aí, mas é bem tranquilo. Eu creio que os senhores vão fazer rapidinho. Na verdade, eu vou passar para o próximo slide aqui, que aí vai pedir alternativa. Se hoje já conseguiram visualizar o gráfico, né? É porque essa questão é grande, não coube tudo no slide só, não. Aí tem a alternativa aqui, ó.
Se os senhores precisarem de volta aí no gráfico, eu volto também, tá? Só a gente tem em mente que... Só a gente tem em mente aí que o preço fixo do almoço é 8, né? E o do jantar é 5. E pediu a média em reais. Então, eu vou retornar para esse gráfico aqui para os senhores conseguirem olhar esses valores aí do gráfico, tá ok? Eu acho que é só essa questão aí que ficou cortada, que ela era grande. Eu acho que as outras todas eu consegui colocar num slide só. Pessoal, lembrando aí que eu estou dando um tempo de 2 minutinhos aí para resolver, mas em relação à prova, os senhores vão ter um tempinho, né, maior. Não sei se os senhores já fizeram essa divisão aí, mas é interessante fazer para se organizar o tempo de prova em relação ao número de questões, entendeu? Se eu não me engano, é 3 minutos e meio para cada questão. E a prova dos senhores não tem mais redação, né? Que no ano que eu fiz tinha redação. Então já auxilia porque os senhores não têm que ganhar tempo nas questões para conseguir deixar um tempo maior para redação, né? Então o tempo é dividido mesmo só para as questões mesmo. A gente fica fazendo os 2 minutinhos só porque senão vai a aula inteira e a gente não consegue resolver todos os exercícios, né? Propostos, beleza? Bora lá resolver junto. Eu acho que ninguém vai ter dúvida nessa questão ainda, porque essa questão foi bem tranquila. Eu lembro que eu fiz essa prova, eu saí de lá assim, eu falei com meu marido assim, oh meu Deus, eu achei que a prova de estatística ia vir arrebentando, né, para poder me ajudar, porque eu fiz matemática, né, eu sou formada em licenciatura em matemática pelo Instituto Federal aqui de São João Evangelista, e aí eu pensei assim, nossa, eu achei que a prova de estatística ia vir arrebentando para me ajudar, porque aí um tanto de gente perdia as questões de estatística, né, e eu, né, ganhava alguma coisa naquilo ali. Mas essa prova aí, não sei se porque foi a primeira, ela foi a mais tranquila, assim, em relação às outras, mas os senhores vão ver também que as questões, assim, das provas anteriores não estão, assim, um bicho de 7 cabeças, não. Em estatística, se quiserem complicar, dá para complicar muita coisa, e pelo que a gente está vendo aí nas provas anteriores, a intenção não é complicar, não. É só saber se a pessoa realmente tem conhecimento, né, de noções de estatística. Beleza? Bora lá? Bora resolver? Todo mundo conseguiu fazer? Então, pergunta o seguinte: tem os dados a serem analisados, né? E, sabendo que a cantina tem um preço fixo de R$ 8 para o almoço e 5 para o jantar, qual o faturamento médio diário em reais com almoço e jantar? A gente tem que fazer, então, o cálculo de cada, de cada, é, de cada dia, né? Do faturamento, de cada dia, do número de almoço, né? Servidos em cada dia na cantina, em cada dia da semana, de segunda a sexta-feira,
Então, aqui, na segunda tem 230, na terça 245. Então, vou somar esses valores, ó, o valor de número de almoços, né, servidos. Na segunda, com o da terça, com o da quarta, com o da quinta, com o da sexta. Esse valor eu tenho que multiplicar pelo valor em que a cantina cobra do almoço, que é R$8. Esse montante eu vou dividir, então, pelo número de dias analisados. E no caso, se foi de segunda a sexta-feira, foram 5 dias, né? O da janta ficou mais fácil ainda, né, gente? Por quê? Porque aí eu vou somar aqui 180, mais 150, mais 200, mais 140, cada um do número de refeições, né, no número de jantares servidos na cantina de segunda a sexta-feira. Aí eu vou multiplicar, no caso, pelo valor da janta, que é R$5, e depois eu tenho que dividir pelo número de termos, que também é 5. Então, não precisa multiplicar por 5 ou dividir por 5, né? É a mesma coisa que multiplicar por 1, que vai ser o termo, no caso, o total da soma. Quando eu pegar esse valor total do almoço mais o valor total do jantar, eu vou ter a resposta da minha questão. Coloquei bem detalhadinho para os senhores, né? Quem tem facilidade em matemática, nessa área de estatística, ou quem já está estudando, já está dominando bem, vai achar isso aqui, nossa, mas a Kelly deixou isso até detalhado demais. Mas eu coloquei bem detalhado, porque a pessoa que tem dificuldade, que às vezes garra em algumas questões assim mais básicas, ela também vai conseguir acompanhar, beleza? Então, aí, eu somei todos os números de refeições de almoço e achei 885. Somei o número de refeições do jantar, achei 763. Os gastos do almoço é o valor, número de refeições, vezes o valor do almoço, dividido pelo número de dias considerados, que é o gasto diário, né? Você pediu o gasto diário, né? Então, 1.416. Os gastos do jantar é os 763, vezes o valor da janta, que é R$5, dividido pelo número de dias da semana, que são 5 dias, eu vou ter 753. Quando eu somar 1.416 com 763, eu vou ter o valor da minha resposta, que é 2.179, que é letra D, tá vendo? Então, é o valor médio, não quer dizer que na segunda-feira foi esse, na terça-feira foi esse. É o valor médio do dia, né, em relação ao almoço e jantar. É o faturamento médio diário, beleza? Cuidado que isso aqui, ó, eles podem pedir faturamento médio em relação, não só a semana, pode pedir dias separados, o faturamento médio da segunda-feira, o faturamento diário, aí no caso, ter vários valores aqui, né, várias alternativas, então cuidado com o que pede, sempre marca aí o que está pedindo, para não errar bobagem, beleza? Até aqui, senhores, tudo ok? O Tiago está aqui falando, ó, eu fiz a soma dos almoços e multipliquei pelo valor. Você fala do valor do almoço? A soma do número de refeições, né? E multiplicou pelo valor do almoço, não é isso? Tem outras formas, gente, de resolver? Tem. A matemática é uma ciência, assim, eu acho fascinante, porque é uma resposta, né? É uma ciência exata, muitas vezes é uma resposta que tem vários caminhos para chegar naquilo ali. Então, cada um tem que ir adequando o seu método, como acha mais fácil. Eu trouxe aqui uma sugestão de resolução que eu creio que seja de fácil entendimento para desde alguém que né, está no nível mais avançado, desde alguém que está começando agora, nunca pegou matemática, tem muita dificuldade para conseguir entender, beleza? Mas tem várias outras formas. Chegando no resultado certo, marcando o X no lugar certo, é o que importa, beleza? Aí, ó, o Thiago já arrumou outro método aqui, ó. Ele fez a soma do almoço, multiplicou pelo valor. Somou a janta e multiplicou pelo valor. Então, ele dividiu pelos dias da semana e também achou o resultado. É o que a gente fez, Will. Ele somou o número de refeições do almoço, multiplicou pelo valor da refeição, somou o número de refeições né, da janta, multiplicou pelo valor da janta, dividiu pelos dias de semana. Beleza. É o que a gente fez aqui, beleza? Tranquilo, pessoal? Eu acho que ele está falando aqui que ele somou
Ao invés de ele dividir aqui, ele fez essa multiplicação e essa multiplicação somou os dois para depois dividir tudo por 5. Também é um outro método. Só que aí, no caso, ele não ia conseguir fazer essa simplificação, né? Ele ia ter um número maior para fazer essa divisão por 5. Mas é um outro método também que pode ser até mais simples, né? Dependendo da forma de assimilação de cada um. Beleza? Bora para a próxima prova? Até aí tudo bem, né? Essa prova 2016 foi bem tranquila. Eu trouxe o gabarito conforme está na prova aí, caso os senhores queiram conferir, quiser fazer a questão sem olhar a resolução, tem o gabarito no final. Faz a questão e passa a resolução direto, entendeu? Marca no papelzinho, depois confere só no gabarito, para não ter que voltar em cada slide, só para facilitar para os senhores mesmo, beleza? Então, bora lá, prova do CFSD 2017 interior. Beleza? Interior. Essa aqui já trouxe um gráfico com mais questões para serem analisadas, mas os senhores vão ver que são questões tranquilas de se fazer, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não. Só acaba demandando um pouquinho mais de tempo do que aquelas outras, né, que a gente fez primeiro, né? Porque aí a gente tem que analisar cada questão para saber qual está correta. Aí eu vou dar uns minutinhos aí para os senhores fazerem. O pessoal, estou olhando aqui a questão dos horários das aulas, eu estou aqui viajando, estou achando que isso é 2 horas de aula, e estou achando que a gente ainda tem mais de meia hora, agora que eu estou vendo que a gente já está começando a passar do horário, né? Senhores, me desculpem, aí que é marinheiro de primeira viagem, desse jeito, eu apanhei um pouquinho aí hoje, Cabo César me ajudou aqui a entrar na plataforma, mas está ok. A gente fecha essa questão aqui. Eu também não quero demandar dos senhores, muita gente trabalha amanhã cedo, né? Não quer se deixar, gente, eu fico aqui à noite inteira falando de matemática, viu? Eu não canso, não. Mas aí nós vamos finalizando, né? Para não onerar os senhores aí, né? A maioria eu sei que trabalha amanhã cedo e às vezes vai para o trabalho bem cansado aí. Mas aí a gente continua na próxima aula de onde a gente parou. Eu trouxe várias questões das provas, né, anteriores, estão todas aí bem explicadinhas no slide, e eu trouxe outras questões interessantes para a gente discutir também, que não estão nas provas, mas são as questões que eu consegui com um sargento amigo meu que, segundo ele, que eu não sei também, né, é da banca do CRS, então podem ser questões parecidas com alguma que pode vir a cair, né? Então, eu deixei tudo explicadinho, que se a gente não tiver tempo de resolver tudo nos horários das aulas, os senhores conseguem aí resolver tranquilamente aí, né, sem o meu auxílio aí para discutir. Mas qualquer dúvida que os senhores tiverem, vocês podem procurar. E se for o caso também, se der tempo, a gente marca uma aula extra aí para a gente fechar esses exercícios, né? Se der tempo aí, se tiver um horário aí que dá para encaixar, a gente marca, beleza? Então, bora lá. Ó, esse aí, a maioria marcou C,
Mas teve alguns aí que marcaram B também. Vamos resolver essa aqui que rapidinho para a gente finalizar e a gente continua a partir daí, beleza? Essa aqui foi uma questão também mais tranquila de fazer e é uma questão bem interessante, né? Porque é uma questão bem prática, que é o número de ocorrências de roubos na área de uma companhia, né? Desse batalhão, de agosto a novembro de 2016. Então, ó, para analisar cada alternativa. Gente, quando chegar uma questão assim, que pede a alternativa correta, que tem várias alternativas, não chega fazendo conta. Não chega fazendo conta, não. Analisa cada alternativa e faz a conta que for necessária. Às vezes, aqui nos slides, eu fiz algumas contas que nem eram necessárias, mas eu coloquei para os senhores visualizarem, porque pode pedir uma coisa ou pode pedir outra. Então, eu coloquei tudo, porque, querendo ou não, os senhores estão estudando tudo. Mas quando vocês forem fazer as questões, sejam inteligentes, né? Analise o que está pedindo, para vocês não fazerem conta à toa, ficar com a cabeça cheia e gastando o tempo desnecessário na questão, beleza? Aí pediu a alternativa correta. Fala aqui que em todos os meses a incidência maior é de roubo a transeuntes, né? Então aqui, a gente de cara aqui a gente já bate o olho, ó, todos os meses? Não, no mês de agosto aqui, ó, foram 30 a transeuntes e foram 43 a motocicletas. Então, só daí, ó, em todos os meses a incidência maior é de roubo a transeuntes? Não. No mês de setembro e de outubro foi, mas de novembro e agosto não foi. Então essa aí, ó, já tá furada. Somente no mês de novembro houve a redução do número total de roubos. Então, aqui, ó, no mês de novembro, houve redução no número total de roubos? Aí, nessa aqui, a gente vai ter que fazer um cálculozinho, mas é algo bem tranquilo. Dependendo também de batendo o olho aqui, dá para a gente ver, né? Mas quando a gente soma aqui, ó, o número de roubos, que quer dizer o quê? Que somente no mês de novembro houve redução. Quando fala que no novembro houve redução, é em novembro em relação a outubro. Se falar que outubro houve redução, é outubro em relação a setembro. Se falar que setembro teve redução, é setembro em relação a agosto. Beleza? Quando a gente olha aqui, aparentemente parece que outubro também teve redução. Quando a gente somar esses valores aqui, os senhores vão ver que, olha aqui, coloquei bem explicadinho aqui, entendeu? Para quem às vezes não tem muita destreza aí na matemática, vai conseguir entender direitinho. Quando a gente pega em agosto, a gente soma o número de roubos de agosto, 95. De setembro, 112, de outubro, 88, de novembro, 73. É algo que dá para a gente até ver no gráfico, mas ninguém vai querer marcar no chute, né? Então, vem aqui e somam. 22 com 43 com 30, né? 21 com 41 com 50, 21 com 19 com 48. Eu acho que o de outubro que ficou mais discrepante aqui, ó, porque a gente conseguiu visualizar na questão até das barrinhas aqui do gráfico, tá bem visível, né? Que em setembro teve um número bem maior que o de outubro. Tanto que o de outubro foi 88 e de setembro foi 112, né? Então, letra B também furada, viu? Corre dela, que é traveco. A incidência de roubos a transeunte reduziu 4% no mês de outubro. Então, ó, o que a gente já fez? Para a gente saber que a B é falsa, a gente já fez essa soma, né? Então, olha aqui, a gente já tem aqui a questão da soma. Eu até expliquei que houve aumento de agosto para setembro e redução de outubro para novembro. Então, ó, transeunte, ó, de roubo a transeunte pediu outubro, então vou pegar em relação a setembro. Vou fazer aquela mesma continha lá que eu falei com os senhores da questão da redação, tá vendo? Da variação. Então, a incidência de roubos a transeunte, só pediu de transeuntes, é só a branca, tá vendo? Só a branquinha. Cuidado com isso aí. Então, pegou o valor de setembro, menos o valor de outubro, o valor de setembro, 50, menos o valor de outubro, 48. Essa diferença deu 2. Lembra que essa diferença aí é em módulo, é modular. E dividido pelo valor, pelo mês em que eu considerei, né? Que é o primeiro, dividido por 50. Eu vou ter ali uma redução de 4%. É a resposta correta. Eu achei a resposta correta na C, eu preciso olhar a D, gente? Olha, quem já quiser já marcar C e sair quebrando, é uma estratégia de prova. Mas quem quiser, não, pode ser que eu errei alguma coisa aqui, eu quero conferir a D. Então, eu já deixei aí o cálculo da D também, ó. A D fala o seguinte, que em todo o período considerado, o número de roubos a transeunte foi 54%, maior
que o número de roubos a automóveis. Então, eu tenho que somar o número de roubos a transeuntes de todo o período, o número de roubos a automóveis de todo o período, e esses valores aqui, ó, é que eu vou avaliar a questão do aumento. Quando eu tenho 148 menos 94, tem a variação aqui, a variação de 54. Olha a pegadinha, gente. Por quê? Porque o mais afobado já vai vir aqui na variação, aqui vai ver, não, 54, então essa aqui está correta. Corre lá, ó, e marca a letra D. Mas aqui está falando que a variação de 54%. Então, quando a gente pegar esse valor da variação dividido pelo valor relativo aí, que é o que a gente considerou aí, que é o 94, que é o número de automóveis, a gente vai ter que o aumento foi de 57%, beleza? Ou tem gente que, não, eu não gosto de fazer a variação, não. Eu já gosto de pegar os dois valores que eu achei aqui e correlacionar eles, é uma outra forma também, tá vendo? Eu vou pegar os 148 de transeuntes em relação a 94 de automóveis, eu vou ter que 157%. Esse 100% é o valor do que eu já considerei, e os 57% é o valor do aumento, beleza? Então, 57% é o aumento, e não 54%, igual está na letra D, beleza? Vamos fechar por aqui. Senhores, nós vamos fechar hoje aqui na questão 27, vou até marcar. A gente continua a partir daqui. Se for o caso, eu disponibilizo esse material para os senhores, ou se for o caso, as provas para os senhores já tentarem resolver, para a gente agilizar nas próximas e já cair já direto na resolução, né? Que a gente já vai resolvendo as questões sem deixar aquele tempo para cada um resolver e agiliza um pouquinho nas aulas, né? E aí nós vamos encerrar aqui. Antes da gente encerrar, eu quero só deixar uma frase para os senhores, que eu achei que ia dar tempo de chegar até lá, mas eu quero deixar uma frase para os senhores, uma frase motivacional. Eu acho bacana a gente fazer isso, porque durante a nossa trajetória, durante o certame, aparecem N situações para tentar fazer a gente desistir. Então, é bom a gente sempre estar se ajudando, vocês estão aí num grupo bacana, um ajuda o outro, incentiva o outro. Pensa que das vagas que tem ali, uma é sua, os outros vão disputar a outra, né? Porque a mente de um vencedor é que forja um vencedor. Se você já for pensando como um derrotado, a chance de você sair como um derrotado é muito maior. Se você não acreditar em si mesmo, né? Quem vai acreditar, né? Então, e a questão da polícia é até um pouco pior, porque a gente fala assim, se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar em mim? Quem vai querer meu sucesso? Minha mãe. Só que a maioria das mães não quer que o filho seja policial, porque acha que é perigoso. Então, acaba que nessa situação do seu concurso, é você que tem que acreditar em você, pedir a Deus para te iluminar e rumo à sonhada divisa, né? Então, eu trouxe aí uma frase de Mahatma Gandhi, que fala que as grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Então, para você sempre ir com essa mente focada, né, na sua divisa, no que você sonha, no que você almeja, no seu foco, e com essa visão. Quanto mais luta vier, é mais situação para me fazer desistir. E se Deus permitiu que venha, né, é porque Ele sabe que eu sou um grande guerreiro e que eu tenho condição de vencer. Então, para a gente acabar esse dia e findar o dia com essa reflexão, pensar sempre positivo, nós estamos aí às ordens, que os senhores precisarem, tá ok? E sempre ir com a mente vencedor. Vamos para a prova pensando, ó, uma vaga é minha. O resto, esse povo todo que está aqui, ó, está disputando as outras vagas. De 30, ó, eles estão disputando 29, porque uma é minha. Beleza? E o que os senhores precisarem aí, nós estamos às ordens, tá bom? Uma boa noite para todos, bom descanso e até a próxima aula. Com Deus.